Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nessa noite, nós daremos a última mensagem da série A Palavra e o Testemunho. E nós abordaremos Evangelho de João, capítulo 13. Como afirmamos também anteriormente, os demais capítulos do Evangelho de João serão abordados junto com a primeira epístola de João, numa nova série de mensagens. João 13, nós já tivemos uma comunhão sobre essa porção. Essa é uma porção de extrema importância, porque registra os últimos momentos do Senhor Jesus com os seus discípulos. E o Senhor, sabendo que esses eram os últimos momentos, Ele no seu coração falou palavras de grande importância e também tomou atitudes de grande importância. E nós temos muito que aprender nessa porção da palavra de Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos fazer uma breve revisão, depois nós entraremos no encargo dessa noite. João 13, 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que havia chegado a sua hora, que ele estava agora nos últimos momentos com seus discípulos, e ele tinha muitas coisas para falar. Nós sabemos, por exemplo, se o pai e a mãe, de uma família, se eles vão viajar, e eles vão deixar a casa para os filhos, então, antes de sair, deixam muitas recomendações, não é verdade? E falam coisas muito importantes. Então, aqui diz que o Senhor sabia que era chegada a sua hora, ele iria deste mundo para o Pai, e aqui diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui há uma afirmação muito especial, tendo amado os seus. O Senhor ama todas as pessoas, mas existem aquelas pessoas que um dia receberam o Senhor, que um dia aceitaram o Senhor, que foram resgatados pelo Senhor, e aí esses passaram a ser do Senhor. Então é algo muito especial. O Senhor ama todos, mas para aqueles que o recebem, para aqueles que são seus, existe algumas experiências muito especiais e muito íntimas. Antes de nós conhecermos o Senhor, nós tínhamos uma certa compreensão das coisas de Deus. Mas depois que nós passamos a conhecer o Senhor, a obra redentora de Cristo, e nós aceitamos o Senhor, a nossa vida mudou, não é? E nós passamos a ter um sentimento de pertencimento. Isso quer dizer, nós somos do Senhor. Nós não simplesmente somos pessoas que conhecem o Senhor, ou pessoas que ouviram falar a respeito do Senhor. Nós somos do Senhor. E aqui diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, amou-os até o fim, significa até o máximo, até o limite. E como sabemos que o nosso Deus é ilimitado e eterno, significa que Ele nos amou sem limites. É muito interessante quando aqui diz amou-os até o fim. O significado é amou-os sem limite. Amou-os com um amor que não tem fim. Louvado seja o Senhor, nós podemos desfrutar desse amor. Nós vimos também que
nesses últimos momentos do Senhor com seus discípulos, o Senhor estava se derramando a eles. E nós vemos no versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Nós podemos ver, enquanto o Senhor está se entregando, aqui há uma pessoa que está traindo o Senhor. Aí, nós temos que também ir diante do Senhor e falar: Senhor, nós queremos que você seja tudo na nossa vida. Nós não queremos trocar o Senhor por nada. Nós não queremos traí-lo. Tu és o nosso Senhor para sempre. Esse deve ser o nosso coração. E olha o que diz o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Esse versículo 3 é muito importante. Por quê? Porque aqui nos fala que Deus havia confiado tudo às suas mãos. Deus havia dado para o Senhor, naquele momento, todo o poder de decisão, né? Tudo confiara nas mãos do Senhor, porque o Senhor iria cumprir a obra da redenção, e o Pai entregou tudo nas mãos deles. Agora é por sua conta. Ele tinha, naquele momento, um tremendo poder em suas mãos. E, no versículo 3, na parte final, diz que ele viera de Deus e voltava para Deus. Vemos aqui um homem conectado com Deus. Tá certo? Esse homem, Senhor Jesus, ele era Deus. Aqui diz, viera de Deus e voltava para Deus. Então, naquele momento, toda a autoridade, todo o poder estava nas mãos dele. Ele, que era Deus e era homem. E essa pessoa do Senhor, que tinha todo o poder em suas mãos, e que era também Deus, de repente faz algo que choca os discípulos. O que ele fez? No versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. E o versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, de repente, a pessoa do Senhor, que tinha todo o poder e que era Deus, faz algo tremendo. Ele se levanta, tira a veste de cima, tira a sua glória, tira aquilo que ele tem direito e toma uma toalha, se cinge com ela. Ele toma uma atitude de um servo. Deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos. E certamente estava ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Você consegue compreender isso? Esse que era Deus, que tinha todo o poder em suas mãos, ele agora estava ajoelhado diante dos discípulos, lavando os pés dos discípulos, fazendo o trabalho de um servo e do servo mais baixo. E aqui, para que os irmãos compreendam por que ele fez isso. Em Lucas 22, a partir do versículo 24, nos é relatado algo que havia acontecido naquela noite. O que havia acontecido naquela noite? Lucas 22, 24 diz, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Provavelmente, porque eles sabiam que iriam tomar a última ceia com o Senhor, eles devem ter discutido quem vai sentar em que lugar. Não, quem é maior, porque quem é maior vai sentar do lado do Senhor, não é? Então estavam discutindo para ver quem era o maior, provavelmente por causa disso.
Versículo 25, mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. 26, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve. 27, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós vimos que naquela noite já havia tido uma discussão entre os discípulos para ver quem era o maior. E agora, voltando para esse fato do Senhor lavar os pés dos discípulos. Nós podemos ver, de acordo com o que registra a palavra, não é? De que todas as coisas já estavam ali. Ali havia toalha, tá certo? Havia bacia, havia água. Por quê? Aquilo estava preparado para que um servo pudesse lavar os pés das pessoas. Nós sabemos que aquelas pessoas naquela época usavam sandálias, andavam em estradas de terra. Então, havia suor nos pés e misturava com o pó. Então, os pés sempre ficavam sujos quando andavam. Então, quando eles iam comer, eles iam para uma casa para comer, lavava-se os pés, alguém vinha, lavava os pés da pessoa, para que a pessoa pudesse, com os pés limpos, poder reclinar-se. Porque muitos deles, naquela época, se tomavam as refeições reclinado, né? Punham os pés assim, em cima do banco, reclinado. Vocês, quando trabalham o dia inteiro, suado, sujo, chegam em casa, daí perguntam, você quer jantar agora ou quer tomar um banho? Todo mundo diz, deixa eu tomar um banho primeiro, não é assim? Eu tomo um banho e aí eu quero jantar, porque eu quero desfrutar a janta. Então os discípulos, todos eles estavam com os pés sujos. Então, olha como o Senhor preparou a coisa. Quando eles entraram, não tinha nenhum servo ali. Não tinha nenhum empregado para lavar os pés deles. E eles todos estavam com pés sujos. Mas por que nenhum deles tomou iniciativa? Porque lavar os pés do outro é atitude de um servo, é uma atitude baixa. Uma pessoa precisa se humilhar para fazer esse serviço. E havia uma disputa entre os discípulos para ver quem era o maior. Eu vou lavar os pés de você? Eu não sou mais baixo que você, não. Nós estamos pelo menos no mesmo nível. Né? Você entende esse tipo de pensamento? Eu não quero me humilhar para lavar os pés dos outros. E todos eles estavam se sentindo desconfortáveis. Por quê? Porque estavam com os pés sujos. Mas o que eles não imaginavam é que o Senhor Jesus iria se levantar e tomar essa atitude para lavar os pés. Isso eles nunca esperavam. Se o Senhor Jesus... Eu creio que todos os discípulos estavam prontos para lavar os pés do Senhor Jesus, né? Lavar os pés do Senhor, eu lavo. Mas se ele lavasse os pés do Senhor Jesus, teria que lavar os pés dos outros. Daí você pensa, não, dos outros eu não vou lavar, não. Então eu não vou lavar, eu não vou tomar essa iniciativa. Esse é o pensamento do homem. Mas daí, o Senhor toma essa iniciativa, e aqui diz, né, que ele se levanta, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, se cinge, põe água na bacia. Então, todo o material estava lá. Mas ninguém usou esse material, e o Senhor usou. E o que é importante, amados irmãos, é que a gente
perceba o seguinte: o Senhor não falou nada. O Senhor poderia ou não poderia dar uma ordem para um deles? Você, lava os pés de todos. Poderia ou não? Poderia. Mas ele fez isso? Não fez. Ele quis lavar os pés. Ele poderia ter feito uma coisa meia boca. Entendeu? Ele disse assim: me traz uma toalha úmida aí, eu vou dar uma limpada nos pés deles. Daí disse: tá aqui uma toalha úmida, limpa os seus pés. Depois passa para outro. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele foi e lavou os pés dos discípulos. Aí, quando chegou a vez de lavar os pés do Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Senhor, você vai lavar meus pés? Daí o Senhor diz para ele no versículo 7, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Você não sabe o que eu estou fazendo, mas um dia, depois vocês vão compreender. Mas Pedro, sempre naquele seu ímpeto, né? Ele disse-lhe, versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Está vendo? O Senhor precisava lavar os pés deles. E eles estavam sujos do orgulho. Não é verdade? Eles estavam sujos com a questão da posição. Estavam sujos com egoísmo. E essa atitude do Senhor foi para tirar isso deles. Isso os chocou. Tanto que Pedro falou, você não vai lavar meus pés, não. Daí o Senhor disse, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. O Senhor já tinha dito, porque ele tinha dito, Senhor, tu me lavas os pés a mim? O Senhor disse, você não está compreendendo, deixa eu fazer isso. Mas ele não escutou, ele disse, não vai me lavar os pés nunca. Daí o Senhor disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E o versículo 9 diz, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Você vê, ele vai de um extremo para o outro, né? Não, se é para ter parte contigo, eu quero que todo o meu ser tenha parte contigo. Então lava todo o meu ser. E, olha, isso aí é um retrato da gente, né? Daí o Senhor disse no versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui, e aí o versículo 11 explica, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Irmãos, nós podemos ver, o Senhor está falando para nós que nós precisamos ter nossos pés lavados. Alguém precisa lavar os nossos pés. Por quê? Porque nós nos contaminamos no nosso dia a dia. Fomos salvos, fomos lavados pelo sangue, mas pelo nosso viver, contato com o mundo, com as pessoas, nós acabamos sendo contaminados por algo e precisamos que irmãos lavem nossos pés para nos refrescar, não é? E quando no versículo 11 diz, pois ele sabia quem era o traidor, isso mostra que o Senhor Jesus fez algo. Ele lavou os pés, inclusive, do Judas, que logo iria traí-lo. Se fôssemos nós não lavaríamos os pés do Judas, certo? Fala assim, desse irmão eu não lavo os pés de jeito nenhum. Mas qual é a atitude do Senhor? Ele lavou os pés de Judas. Depois, no versículo 12 diz, depois de ele ser lavado os pés,
tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então, quando aqui diz, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, ele se vestiu de novo, voltando à mesa. Isso é, de novo, aquela posição reclinada, mas agora todos já com os pés lavados. Ele chamou a atenção dos discípulos para o que ele havia feito. Compreendeis o que vos fiz? A vida do Senhor Jesus, toda a vida do Senhor Jesus é uma lição para nós. Cada passo, cada atitude do Senhor, em cada porção da palavra que nós lemos da vida do Senhor, nós devemos aprender as lições espirituais e as lições humanas. A vida do Senhor foi uma lição e também um exemplo para os discípulos. Aí o versículo 13 diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, o relacionamento do Senhor com os seus discípulos tinham dois aspectos. Primeiro, de mestre, aquele que ensina os seus discípulos. E segundo, ele é o Senhor. Ele é aquele que tem autoridade sobre os seus discípulos. E aqui, o Senhor disse, no versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Preste atenção, nos versículos 13 e 14, há uma mudança na ordem. No versículo 13 diz, vós me chamais o Mestre e o Senhor. Mestre em primeiro lugar e Senhor em segundo lugar. Mas quando o Senhor fala para eles, no versículo 14 ele diz, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre. Então aqui ele diz algo, então ele está dando uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele diz, se eu sendo o Senhor e Mestre, eu fiz isso, eu quero que vocês também façam. Por quê? Ele pediu isso para os seus discípulos, porque isso é importante na vida da igreja, porque isso é importante na vida de cada um de nós. Nós precisamos dos irmãos, precisamos que os irmãos também lavem os nossos pés. Porque nós sempre estamos contaminados com tantas outras coisas. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Por quê? Porque lavar os pés não é uma coisa fácil. Primeiro, você tem que se agachar na frente do irmão. Isso quer dizer, você se humilha para poder ajudar. Irmãos, a maneira de ajudar os irmãos não é se colocando numa posição superior ao irmão. A maneira de ajudar é se colocando numa posição inferior. Os irmãos compreendem? Porque o irmão precisa entender, esse irmão está vindo me ajudar, não está vindo me condenar. Se nós nos colocamos numa posição superior, é como se nós estivéssemos condenando. Mas se nós nos colocamos numa posição inferior, nós estamos ajudando. Nós estamos servindo. Por quê? Porque nós nos importamos com os irmãos. Muitos irmãos estão com a poeira da derrota, do fracasso e do desânimo. O que os irmãos precisam não é que eu chegue ao irmão e lance um monte de sujeira para o irmão.
eu preciso lavar os pés do irmão. Isso quer dizer, quando eu lavo os pés dos irmãos, os irmãos saem refrescados, com fé, amor e esperança renovados. Irmão, talvez você diga assim, mas eu tive comunhão com aquele irmão, eu estou lavando os pés dele. Não é o que nós falamos, nós temos que ver, depois da nossa comunhão com esse irmão sai novo, ele sai cheio de amor e esperança ou sai mais desanimado? O que nós temos medo é que o irmão diz assim, eu vou lá ter comunhão com aquele irmão, e quando vai ter comunhão, aquele irmão morre. E o que você foi fazer? Eu fui lavar os pés dele. Espera aí, não é assim não. Por quê? Porque lava com água, e nós já havíamos visto, é espírito, palavra e vida. Nós lavamos não com palavras de homens, não com filosofias, não com arrazoamentos, mas com espírito, palavra e vida. Se nós ajudamos irmãos com espírito, palavra e vida, eles saem novos, renovados, cheios de fé e amor e esperança. Que não sejamos aqueles que sujam os pés dos irmãos, mas aqueles que lavam os pés dos irmãos. E outra coisa, quando vemos algum irmão de pé sujo, o que é que nós fazemos? Criticamos ou nós, calados, lavamos? Se olhamos irmãos com pé sujo, daí falou, ô Luiz Carlos, está vendo aquele irmão? Olha o pé sujo dele, hein? Olha que pé sujo, que fedor. Isso ajuda? Se eu vi o irmão com pé sujo, eu vou lá lavar os pés desse irmão. Não é criticar, é lavar os pés. No mundo, as pessoas criticam. Mas o exemplo que o Senhor nos deu é algo diferente. Outro ponto que nós temos que cuidar quando lavamos os pés dos irmãos é qual é a temperatura da água. Você vai lavar os pés do irmão, mas a água está fervendo. Você põe o pé do irmão naquela água, ele grita, queima. Ou você põe água gelada. Então, quando o irmão põe o pé naquela água, ai, também diz assim, não aceita. Qual é a temperatura com que nós lavamos os pés dos irmãos? Isso é como é o nosso sentimento? Somos duros ou somos frios? Se nós somos frios, não conseguimos lavar os pés dos irmãos. Se somos muito duros, muito quentes, também não conseguimos lavar os pés dos irmãos. Tem que ser na temperatura adequada para aquele irmão. Por isso tem que conhecer a situação. E também, outra coisa, não existe, na questão do lavar os pés, não existe lavagem a seco. Entendeu? Não existe lavagem a seco. O que é lavagem a seco? Você tentar lavar com filosofia, com doutrinas de homens. Você tem que lavar com água. Se é água, é espírito, palavra e vida. Não existe lavagem a seco, irmãos. E o versículo 15 diz, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor disse, isso é uma ordem do Senhor. Eu dei o exemplo para vocês. E hoje esse Senhor habita em nós, não habita? Habita no seu interior, habita em meu interior. Se eu permitir que esse Senhor me governe, eu vou lavar os pés dos irmãos.
E o Senhor deu exemplo para que nós possamos fazer como Ele fez. Quando o Senhor diz assim, como eu vos fiz, façais vós também, não é simplesmente o ato exterior, é também o coração. Com que coração o Senhor fez? Deve ser também o coração que nós devemos ter quando lavamos os pés dos irmãos, quando nós cuidamos dos irmãos. E aí, capítulo 13, versículo 16 diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Então, se o Senhor fez isso, devemos fazer. E o 17, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O Senhor quer que nós pratiquemos isso. Agora, tem algo muito importante que nós devemos aprender com o Senhor. O Senhor disse, quem é maior, seja esse o que vos sirva. Quer dizer que aos olhos de Deus, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que serve aos olhos de Deus, esse é maior. Aos olhos do mundo é o inverso. Mas aos olhos de Deus é assim. E o que é importante é que nós, um dia estaremos na presença do Senhor. Qual deve ser a nossa atitude? Então, o Senhor, como nós falamos, Ele não falou, Ele simplesmente levantou e fez isso. Irmãos, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Quando nós chegamos na reunião, nós chegamos com nossa veste, estou falando espiritualmente, aplicando essa porção da palavra. Se todos nós chegamos à reunião, nós tiramos nossa veste, nos cingimos com uma toalha para lavar os pés uns dos outros, nossa reunião, nossa comunhão será cheio da presença do Senhor. A questão é, olha só o exemplo que o Senhor nos deu. Quando a palavra diz que o Senhor Jesus se levantou da mesa, a mesa é um lugar de descanso e conforto. Nos mostra que um dia o Senhor levantou-se do seu trono no céu, que era o lugar do seu descanso e conforto. E quando diz que o Senhor tirou a sua veste, o Senhor se removeu da sua glória, da sua cobertura celestial. Quando o Senhor colocou uma toalha em volta da cintura, pronto para trabalhar, quer dizer que o Senhor veio na forma de um servo para nos salvar. Quando Ele derramou água numa bacia, pronto para nos limpar, nós temos equivalente do Senhor derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E uma vez completada o lavar os pés, a Bíblia diz no versículo 12 que Jesus voltou ao seu lugar, voltando à mesa. Isso quer dizer que o Senhor retornou à glória. Nós vemos aquele nosso Senhor ajoelhado diante dos seus discípulos. Nós vimos ali Deus sendo manifesto. É uma figura, é uma cena tremenda que deve impressionar a cada um de nós. E aí, você pode perguntar, como eu posso lavar os pés? Isso quer dizer, quando nós nos reunimos, devemos estar dispostos a lavar os pés. Nós não podemos ser como aquele discípulo que chegaram para a ceia e simplesmente assistiram.
precisamos ser aqueles que chegam na ceia, tiramos a nossa vestimenta, nos cingimos com a toalha, sabendo de uma coisa: eu não vim para a reunião para assistir a reunião, eu vim para a reunião para lavar os irmãos. Quer dizer, eu tenho uma atitude, uma ação. Eu vou orar, por quê? Porque a minha oração pode lavar os pés do irmão que está ao meu lado. O meu invocar pode lavar o irmão que está à minha frente. O meu compartilhar pode lavar o irmão que está ao meu lado. O meu louvor pode lavar o irmão que está na reunião e que chegou triste, arrasado. Eu não vim para assistir. Eu vim para lavar. Os irmãos compreendem? Isto é participar, isto é aplicar de uma maneira prática hoje no nosso viver, aplicar na nossa vida prática. Imagina, chegando aqui, nós nos preocupando uns com os outros. Irmão, quero que você seja cheio de vida, por isso eu vou orar, eu vou louvar o Senhor, eu vou compartilhar, quero que a minha porção possa lavá-lo. Nós não podemos simplesmente chegar aqui, sentar e assistir, vendo o irmão está triste, o irmão está desanimado e eu não faço nada. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? E aí em João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, nos importamos uns com os outros, nós lavamos os pés uns dos outros. Eu não me importo com a minha posição. Eu não me importo com o que os irmãos vão pensar de mim. Eu vou lavar os pés, assim como o Senhor fez. E um dia diante do Senhor, o Senhor vai falar para nós: servo bom e fiel, você seguiu o meu exemplo. Você tomou a minha palavra. O Senhor não mandou isso? Que nós fizéssemos como Ele havia feito? Isso não é para simplesmente ouvirmos. Isso é para nós vivermos e para nós aplicarmos. E nós precisamos aproveitar os momentos que nós estamos com os irmãos para podermos dar a nossa porção. E o resultado é que o Senhor vai fazer com que nós nos lavemos e vamos sair todos cheios de vida. E todos vão ver que nós realmente amamos uns aos outros. Versículos 34 e 35, quero ler novamente. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer dizer que as pessoas conseguirão ver. Tá certo? Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Significa, esse amor é algo que se manifesta. E se manifesta como? Uma das maneiras é quando nós lavamos os pés uns dos outros. Essa é a maneira como esse amor se manifesta. Nesse novo começo que Deus está nos dando, que essa possa ser a nossa realidade. Amém? Que todos possamos perceber a importância de João capítulo 13. Nós vamos fazer algo que ninguém faz, mas que o Senhor faz. E o Senhor em nós faz. E é por isso
que aí podemos avançar juntos, encorajados, cheios de vida, porque nós tomamos os mesmos passos do Senhor. Amém? Que sejamos conhecidos por esse viver diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém.